Nessa nova e última temporada de animes do ano, agora em outubro, tivemos uma grande quantidade de continuações e novos animes. Mas falando das novas adaptações, como é que elas se saíram? Será que foi tão ruim ou abaixo do nível quanto muitos pensavam? Ou tivemos boas surpresas? Vamos dar aquele confere nesse início de temporada e ver também se você deixou alguma dessas obras passar batido, ou ainda se já viram e concordam comigo ou discordam de mim. E aí, meus queridos, bora então falar apenas sobre os novos animes, nada de continuação, nem segunda ou terceira temporada, que caso vocês queiram que eu fale aqui no canal, deixem nos comentários que eu posso fazer um vídeo separado para eles. E eu já adianto que não, eu não tava esperando muita coisa dessa nova temporada de outubro, mas olha que teve algumas boas surpresas e alguns animes aí que eu viciei e eu tô esperando ansiosamente já pelos próximos episódios. Só lembrando que o Hyakuemui e o Housenka, que eu acredito que vão ser bons animes, na realidade eles já estão recebendo notas muito boas e eles já lançaram, porém como se trata de dois filmes que a princípio saiu só nos cinemas japoneses, eles não fazem parte dessa lista, beleza? Além disso tem outro filme também, o Scarlet, só que esse vai sair mais pro final do ano, dia 21 de novembro. Mas beleza, sem enrolação nem nada, vamos começar direto com um anime que tá cogitado aí pra ser um dos, se não o melhor dessa temporada, que é o Sanda. Esse que é da mesma autora do Beastars e que foi uma boa surpresa, tá com estilo de arte impecável até, casou certinho com a proposta, manteve a referência ali, a essência do mangá, que eu li bem pouco na realidade, mas só o iniciozinho já deu pra perceber isso. E não é à toa que dá pra puxar tanta referência ao Dandadan, com essa pegada mais monocromática, abertura que gruda na cabeça, com aquela contagem inicial e final da música, tem doideira pra caramba, junto de uma ação um pouco mais pontual. E isso é porque o Sanda foi produzido pelo mesmo estúdio que é o Science Saru. E embora eu tenha curtido mais o Sanda e a Shiori do que o Okarun e a Momo, ainda assim o anime como um todo não bate de frente com o nível que tem o Dandadan, né? Pelo menos não ainda. Mas é fato que o estilo visual funciona muito bem, é cômico, é chamativo, com essa pegada mais mórbida ali, com momentos estranhos e bizarros, mas que tornam tudo mais cativante. A história aqui é de um garoto que, com a ajuda sutil da sua colega de classe, depois que ela enfia uma faca no peito dele, descobre ter a maldição do Papai Noel, onde ele vai conseguir ficar alternando entre um adolescente e o Noel bombado quase nu para ajudar todas as crianças desse Japão que estão à beira de grandes problemas. Isso porque a natalidade baixou muito, a ponto das crianças serem consideradas patrimônios nacionais e algumas simplesmente somem, acontecem algumas coisas estranhas, mas por trás de tudo tem muita treta e manipulação de alguns adultos, assim como fizeram as pessoas esquecerem de muitas coisas, como por exemplo o Natal. E ainda pra quem gosta, esse anime tá vindo diretão no mesmo dia com dublagem em português BR, o que querendo ou não já é um diferencial a mais. Agora, um anime que foi uma surpresa imensa pra mim, que eu vi que tava bonito nos trailers, mas eu não tava esperando gostar tanto assim dele. E pasmem, mas é um isekai, chamado The Fated Magical Princess, que na realidade ele é um manhwa, ele é uma obra coreana que foi adaptado por um estúdio chinês. Talvez por isso que tem gente achando que ele é um donghua, que ele é uma obra inteiramente chinesa, mas não, na realidade ele é coreano que está sendo adaptado por um estúdio chinês. Mas agora me diz, se você olha para essa capa daqui, não chama muita atenção, né? É algo bobinho. E a premissa base é de uma princesa recém-nascida que perdeu a sua mãe no parto e o pai dela, o imperador, nunca deu um pingo de amor pra coitada, não queria ouvir nem o nome da mãe dela e muito menos ver a criança, sendo que no futuro ela ainda seria executada a mando do próprio pai. Mas essa história toda foi o que a princesa viu enquanto ainda era um bebê, já que uma mulher aqui da Terra foi de Isekai para o corpo dela com o poder de prever o futuro, e sabendo disso ela começa a bolar alguns planos para fugir daquele lugar o mais rápido possível antes que algo de ruim aconteça com ela. Enquanto vai mudando alguns acontecimentos, fazendo com que pessoas não morram, sendo que era o destino delas, mais momentos estranhos vão surgindo, pessoas, magias e caminhos que não dá pra saber se vão levar ao mesmo final de antes ou não. E tem muita coisa pra comentar aqui, mas primeiro é essa beleza visual, que tá tudo muito, mas muito bonito, as magias, os personagens, cenários e tudo mais, não tem aquela queda brusca de qualidade, ou que só os elementos principais sejam bem feitos. Não, tá tudo muito bonitinho. Agora, o que me prendeu mesmo nesse anime, me surpreendeu de fato, foi essa narrativa.
porque não foi aquela coisa rushada, mal explicada, jogada no colo da gente e te vira. Tem todo um tempo pra mostrar, quando ela ainda é um bebê, entendendo que agora consegue prever o próprio futuro, aí durante a fase pequenina dela, né, tem toda uma criação do carisma e personalidade, momentos sendo fofinha, ela fica muito bonitinha, tem a comédia que funciona muito bem, com ela fissurada em tudo que for de ouro, que brilhe ou joias pra guardar em segredo e quando fugir ter alguma grana de sobra, enquanto aos poucos vai entendendo o que precisa ser feito, descobre novos caminhos e atitudes estranhas de alguns personagens, como o próprio pai dela, que começa a mostrar um outro lado totalmente diferente do que tinha visto no futuro. Além disso, a magia aqui, ela existe, assim como as visões dela, mas não é aquela pegada maçante que a todo segundo isso está sendo mostrado. E aos poucos a gente vai ter o treinamento da garotinha, na tentativa de usar magia, já que tecnicamente ela não tem mana, e tudo isso sendo mais na marcha lenta, né, dando tempo de construir algo mais sólido, além de ter boas reviravoltas, que pega a gente de surpresa, não deixa tudo tão previsível, e abordar vários temas que vai do drama a micro momentinhos de ação. E pra quem não gosta, ou pelo menos não tá acostumado com dublagem em mandarim, pode ficar tranquilo que a gente também tem ela em japonês. De um isekai pro outro, tivemos o Ansatsusha de Aruore no Status, que ok, né? A gente não espera muito desse gênero, mas tava tudo tão bonito nos trailers, que é aquela mesmice, mas que poderia sim render bons frutos. E começou extremamente bem, a ponto de eu ficar surpreso que em vez do protagonista ser imediatamente o ser mais imbatível que existe e derrota todo mundo, ele deu um pouquinho mais de história, pelo menos nesse iniciozinho aqui, quando temos um garoto que foi de Isekai junto com toda a turma, e lá são designados a derrotar o Rei Demônio, sendo que cada um vai receber uma classe e status aumentados. Mas o Protinha ganhou a de assassino e com um status no máximo, por motivos desconhecidos, até que descobre algo obscuro por trás desse reino que os invocou, e ao tentar trazer a verdade à tona, ele é acusado de traição, tendo que fugir e tentar salvar a todos de uma outra maneira. A grande questão, que já é um diferencial enorme para um Isekai, é que ele não foi tão rushado assim. Por mais breve que seja, teve uma explicação do porquê ele passa mais batido para todo mundo, o que fez a classe de assassino encaixar melhor, e ainda dá um breve foco ali em alguns outros personagens secundários, e geralmente isso aqui nem acontece, era pra ser ele caindo direto no outro mundo, enquanto um locutor ou ele mesmo explica o que rolou, e em menos de 2 minutos já deveria ser o cara mais roubado de todos. Embora, sim, tem algumas coisas bem estranhas, como ele conseguir perceber tudo muito facilmente, tudo conspira a seu favor, além de faltar profundidade na maioria dos outros personagens, o que é algo mais comum nesse gênero, mas pelo menos temos o fato dele precisar da ajuda de mais alguém, né, para desvendar tudo isso e não conseguir fazer tudo sozinho. Ao menos por enquanto. Então não que tenha sido uau, que anime maravilhoso, mas é que dentre os isekais, querendo ou não, ele tá um pouquinho acima da média, que não deveria ser difícil isso acontecer, mas aparentemente é. E algo semelhante dá pra gente encaixar também no Yasei no Last Boss, ou a Wild Last Boss, outro isekai que veio com uma nota boa, acima da média para esse gênero, sendo que nesse é quase um Overlord 2.0, onde um cara foi parar dentro do jogo no corpo do personagem dele. Detalhe que é uma personagem feminina, mas 200 anos depois de todos os últimos acontecimentos que ele participou. E o seu personagem, que era uma espécie de segundo maior vilão do jogo, age agora sempre de uma forma mais fria e sem humildade, batendo, fatiando e passando o rodo em todo mundo que precisar. Só que esse lance dela ser uma vilã, no início faz mais sentido, porque depois isso se aplica mais aos monstros que ela estraçalha sem piedade, mas no geral, ela não é tão vilanesca assim. E a parte mais interessante é que, além dessa inversão de papéis, tem uma animação bonitinha, tem um mundo levemente bem construído, com vários reinos, personagens, monstros e também vários outros elementos do MMORPG. Então também não é aquele isekai, nossa, que maravilhoso, mas pelo menos dentro do gênero, ele consegue se sobressair.
Agora, um anime que eu até tava esperando virar algo legalzinho, mas eu me diverti muito mais do que o esperado, é o Saigo ni Hitotsu, ou do inglês My I Ask for One Final Thing. E a ideia desse anime ele já é bem diferente, porque é uma nobre com um casamento arranjado com um príncipe, mas que sempre humilha e a trata mal, num geral, até que ele mesmo cancela o noivado na frente de várias pessoas importantes. Tudo isso pra ficar com uma outra garota que inventou um monte de mentira, dizendo que foi maltratada e tudo mais pela já ex-noiva dele, só que em vez dela ficar pra baixo, ficar como culpada por algo que nunca fez ou de chororô, ela sai metendo a porrada em todo mundo, coisa que todos já pensaram em fazer, né? Aquele chefe chato pra caramba, ou aquele cara que se acha no trabalho, mas não sabe fazer nada. E o mais legal é que ela arrebenta na porrada até a garota que se fez de coitadinha e todos que ficaram no caminho dela, independente se é príncipe, dono de empresa famosa, tanto faz. E depois disso, ela foca em resolver os vários problemas dentro do reino, como a comercialização ilegal de escravos, político corrupto e todo tipo de salafrário. Ela literalmente vai meter a porrada. Isso ficou muito bom, tira uma boa diversão, mesmo sendo sempre ela batendo nos outros. Isso aqui dá uma satisfação imensa, ainda mais que por se tratar de um anime mais básico, a qualidade da animação tá bem interessante, principalmente durante o carro-chefe, que são os socos, e ainda que tá sendo lançado no mesmo dia, a dublagem em português BR, facilitando mais ainda a vida de quem curte esse estilo. Outro anime que eu tava esperando que ele fosse só bacaninha, principalmente pra quem gosta daquele slice of life, é o Shumatsu Touring. E esse que não é um estilo que me agrada tanto assim, mas pelos trailers tava bonitinho e quando eu fui ver, por alguma razão, eu gostei desse anime. A premissa é mega simplista de duas garotas que saem viajar numa moto, Japão afora, indo em vários pontos turísticos, isso num mundo pós-apocalíptico. E o que mais se sobressai nesse estilo, e as únicas coisas que eu até tava esperando que tivessem aqui, era duas garotinhas, bobinhas, uma comédia de leve que mal me faria rir e paisagens muito bonitas. Mas não foi bem por aí não, porque tem sim paisagens e uma animação muito bonita, mas pensa numa vibe muito tranquila, e ainda tem também ótimas histórias de fundo. Até na realidade, uma das garotas é uma espécie de androide, ou ao menos tem partes do corpo de um, e a outra quer seguir os mesmos passos da irmã e sair tirando fotos nos mesmos pontos turísticos que ela. Além de que o mundo antes do apocalipse, ele era extremamente tecnológico, a ponto de conseguirem transferir a mente de um humano para um robô. E esses momentos de encontro com robôs, com as IAs e várias outras situações têm um drama incrivelmente bem feitinho, além de uma comédia que funcionou muito bem para mim e cenas mais bobas que me tiraram uma risada aqui e outra ali que eu não tava esperando. Mas óbvio que não é para todos, é um estilo bem específico, mas pode valer a pena dar uma chance. Tivemos também o One Dance, que é um anime de dança, que eu gostei muito de alguns elementos ali da premissa toda, já que fala de um garoto extremamente tímido e ainda é gago, e isso que eu achei muito interessante, porque é algo muito diferente, e ele fica encantado com uma colega de classe enquanto ela estava dançando num corredor da escola, sem se importar se alguém estava vendo ou não. E ele ficou tão cativado por essa atitude dela, que ele também quer ser alguém que não tem medo de nada, de errar, de mostrar do que gosta e de dançar. Aí, juntos, aos poucos, vão frequentando aulas de dança, treinando sozinho, um dando apoio pro outro, participando até de competições, o que faz o garoto ir perdendo a vergonha, mudando completamente até conseguir falar normalmente, mesmo em situações de extrema vergonha. Já a garota fica fazendo altas caretas estranhas, o que é muito divertido e ao mesmo tempo que acaba sendo legal com ele. E essa narrativa, essa química dos dois em si é muito gostosinha de se ver. O problema é que não é pra ter aquela comédia pesada aqui, né? Tem pontos meramente engraçados, mas nada demais. Só que esse 3D que eles colocaram nas danças, eu até tinha reclamado quando saiu os trailers antes de lançar o anime, mas ficou muito pior. Tá muito quadradão, parece um jogo de Play 2, os bonecos com uma cara reta, sem expressão, e pior que eles não tentaram nem camuflar, o negócio foi no seco mesmo, pra gente ver e sentir uma estranheza. E não era pra ser engraçado essas partes, mas ficou tão ruim que eu começo a rir do nada, e aí quebra um pouco daquele clima. Mas em geral,
ainda assim um anime mediano interessante. Mais um que foi aquela mega surpresa e que tem uma comédia que funcionou muito bem comigo é o Toujima Tanzaburou, ou do inglês Toujima Wants to be a Kamen Rider, né? Ele quer ser o Kamen Rider. E essa história ela foi muito bem aproveitada porque é um cara quarentão que desde pequeno queria ser o Kamen Rider, mas a idade já bateu na porta, né? E uma hora a gente precisa virar adulto, isso até que presencia um assalto por uma gangue que tem o mesmo nome dos vilões que o Kamen Rider combatia. Essa foi a oportunidade perfeita para ele agir, como sempre quis, e ao longo vai ter aí mais e mais aliados no processo. E quando eu digo que ela foi muito bem aproveitada, é porque ele gostava tanto do Kamen Rider que ele treinou muito para ser igual ou tão forte quanto ele. E realmente ele ficou a ponto de, quando era um estudante, todo mundo tirava sarro do coitado, sem saber que ele conseguia bater até em delinquente, quando salvou uma garota e depois, mesmo apanhando um pouquinho, amassou a gangue inteira deles na frente de todo mundo. A questão é que dá uma vergonha alheia quando ele fica tentando fazer as transformações do Kamen Rider, mas no final dá tudo certo porque ele é muito bom. E já quando adulto, ele mostra de novo que é surreal de forte, até ficar famoso por isso, e outras pessoas que também tinham esse sonho interno começam a se revelar e ir atrás dessa gangue que tem o mesmo nome dos vilões. E a comédia que mora aqui, eu simplesmente adorei essa parte, porque só para apresentar uma personagem, que é uma professora, por exemplo, é construída toda uma narrativa de um aluno que ama ela, acha que ela é elegante, não sei o que, mas na real puxa um supino brabo e quer combater o crime. E eu não vou ficar aqui dando tantos detalhes ou até spoilers para não estragar a graça de quem ainda não viu e quer dar uma olhadinha nesse anime, mas indico bastante para todo mundo, acho que vai conseguir agradar a maioria do pessoal. Outro anime interessante que a gente teve foi o do Among Us, né, o Gnosia, que na real não é o anime do Among Us, mas a premissa, a história, a base dele é a mesma coisa, de um grupo de pessoas que estão presos dentro de uma nave em algum lugar do espaço, sendo que um deles foi infectado por um alienígena, e aí de tempo em tempo precisam fazer votações para decidir quem é o impostor e vão colocá-lo em criogenia. A questão é que esse alien, ele consegue copiar perfeitamente a imagem, lembrança e tudo, num geral, da pessoa. Só que tem mais por trás de tudo, não é só um jogo de acho o impostor, porque o protagonista, na realidade, ele acorda sem lembrança de nada e antes de poder votar, precisa entender o que tá rolando ali. E todos os personagens que são apresentados, de alguma forma, eles deixam aquela pontinha de pode ser muito bem você o impostor ou impostora. Até o próprio protagonista não escapa dessa dúvida. Mas teve alguns pontos estranhos que até são explicados, tem motivos razoáveis para ser dessa forma, como a questão de sempre que eles colocam alguém em criogenia, a IA da nave vai analisá-lo e se acender a luz vermelha é porque eles erraram. Era um humano. Se for a verde, é porque acertaram e aquela pessoa estava com o alien no corpo. Então não seria mais fácil colocar todo mundo em criogenia para depois a IA ver quem é quem? No mesmo instante que eu pensei nisso, veio a explicação de que essa IA tem parâmetros que devem ser seguidos à risca e ela não pode fazer isso de maneira alguma, porque na realidade, sabendo que tem alguém infectado ali, ela deveria ter explodido e eliminado todos juntos do alien. Porém, eles receberam uma segunda chance, vamos assim dizer, onde precisa ser dessa forma. Fica uma explicação meio, mas a gente entende também que é dessa forma para gerar aquela tensão a mais durante o anime. E aí tem aquela aflição de segundos para saber se erraram ou não, e no final, se ficar só 2, aí é que o bicho pega. Mas não só isso, como ele também entra numa espécie de loop temporal voltando para o início de tudo. E aí, junto com essa qualidade muito boa de animação, mesmo sendo tudo absurdamente colorido e com personagens exagerados, tá dando um ótimo anime. Dito isso, foi deveras previsível quem era o impostor aí desse primeiro episódio, né? E ainda o anime que mais me surpreendeu dessa temporada dos novos animes, junto com aquele manhwa da princesa, que é o Towa no Yugure, um anime original da PA Works, que, convenhamos, que eles adoram fazer animes originais e sempre acertam a mão, mas para esse que tem como tema ficção e romance,
eu não tava esperando muita coisa. E aí eles entregam um anime muito bem ambientado, com uma criação de mundo cativante, que não tem só ficção e romance. Ele tem drama, tem uma ação bonita e bem frenética até em pequenos momentos, tem uma comédia que funcionou muito bem, dá bons alívios cômicos e ainda uma história de fundo interessante pra caramba, que planta várias dúvidas na nossa cabeça. Sendo que inicialmente a gente vê a história de um garoto que perdeu os pais e foi morar com um colega do trabalho do seu pai, e enquanto cresce ao lado da filha desse cara, se apaixona por ela e eles têm os seus momentos juntos. Isso tudo enquanto a garota é uma pesquisadora brilhante no ramo da tecnologia, criando várias coisas, mas o que mudaria tudo era um chip que seria introduzido abaixo da pele das pessoas e as ajudaria de várias e várias formas. Só que isso acabou gerando um caos completo, onde principalmente os religiosos viam como algo do mal, do capirosco, e até tentaram levá-la ao soninho eterno, mas aparentemente foi salva pelo garotão que tomou todos os papoco. Aí do nada, o que parecia ter sido um piscar de olhos, foram 200 anos com ele caindo de uma máquina de criogenia e descobrindo que o mundo mudou completamente. E é aqui que mora a beleza disso tudo. Primeiro, porque tem uma referência muito interessante quando a gente olha as cenas lá do passado e agora do presente, quando, no passado, a imagem tem umas bordas meio ovaladas, arredondadas, parecendo ser alguma coisa tecnológica, como se nós estivéssemos vendo tudo através de uma lente, e sempre quando volta para o presente, 200 anos depois, a imagem tá quadradinha, bonitinha, normal, e quando vem um flashback, é sempre da mesma forma. Então aí já tem um ponto muito interessante. Além disso, eles gastam um tempo considerável de cada episódio só para introduzir diferentes povos, mostrar que a cultura mudou, e o legal é que até algumas palavras usadas há 200 anos atrás, agora são coisas nada a ver, ou seja, ela foi se moldando, modificando ao longo da história. As próprias uniões, que seriam casamentos, já não são apenas entre duas pessoas, e sim em mais, mas não do lado tão afetivo, e sim para se ter um grupo maior morando sob o mesmo teto, para ser mais fácil de lidar com as tarefas. E isso enriquece demais toda a história, toda a criação desse mundo, até que vemos uma certa organização que todos falam ter conseguido alcançar a paz, mas quando o garoto tenta procurar pistas em livros, ele nota que tá tudo censurado, que as crianças não gostam deles porque eles são violentos. Então eles vão deixando pistas e mostrando de uma forma mais natural cada um desses elementos, enquanto o garoto vai em busca de tentar encontrar a sua verdadeira noiva. E eu digo verdadeira porque tem uma androide que é a cara dela, mas muito braba no combate, salva ele e no fim ainda pede em casamento. Ou quase obriga, né? E além de deixar aquela dúvida de qual relação essa androide tem com a sua verdadeira noiva, os momentos que eles vão tendo, que vai do drama, a ação e comédia, é de uma forma muito boa de se ver. E antes de encerrar o vídeo, eu quero falar de outros 2 animes aí que foram mega surpresas, só que negativas, como o romance do Kimito Koete Koi ni Naru, que geral tava comentando, nossa, esse negócio é furry, que gosto esquisito, e eu não sei se eu só sou desligado ou muito tonto mesmo, que eu achei bonitinho e fofinho os personagens, né? Eu não me liguei que na hora de algo mais sério, é um bicho com uma pessoa, mas também quando apareceu a imagem da garota gata, eu sei que teve muita gente aí que comentou que sim. Sim, né? Era sim. Fora isso, no geral, é engraçado, tem boas partes cômicas, é bonito o anime, embora os trailers parece ter sido um quase bait, porque não é 100% essa maravilha toda aí, não. E o que eu acreditava que poderia criar um bom romance, com essa desigualdade, eles se aproximando lentamente, do nada, já tem no primeiro episódio umas 4 a 5 cenas muito mais salientes que eu fiquei meio preocupado com isso aqui. Tem uma forçação de barra pra ficar criando cenas com eles muito próximos um ao outro, se encostando, um clichê após o outro, o dogão lambendo ela. É meio bizarro. E outro que me decepcionou, e não foi pouco, é o The Last Dynasty, um donghua, entre aspas, um anime chinês, né, que veio com a promessa da criação de um mundo sombrio, carregado de seres bizarros, uma história mais densa e com muita ação, que até se constrói tudo isso no primeiro episódio, bem de leve, e em seguida vai tudo por água abaixo, com uma confusão de elementos, as coisas só acontecem porque sim, é tudo de um segundo pro outro, mega rushado. E não, a qualidade não é tudo isso, apenas quando um dos personagens principais está em ação
e o resto é legal, mas decai muito. E mesmo que o início tenha me agradado, chamou a atenção com uma boa comédia, uma narrativa que parecia ser mais tranquila, infelizmente já no segundo episódio em diante, foi uma decepção total. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. E agora deixa aí nos comentários e me diz o que você tá achando da temporada de outubro. Se já viu todos eles, faltou por algum outro anime nessa lista, concorda ou não comigo, ou ainda, se algum desses animes lhe agradou, lhe chamou a atenção e você vai pegar pra ver. Não esquece de curtir o vídeo pra dar aquela mega força pro canal e se inscrever pra não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre muitos animes. Meu muito obrigado e valeu!